Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa... Olá para todos, todas e todes. Aqui é André Mastro, no nosso 9º episódio do projeto Musicada História, com o tema Mulheres do Brasil, parte 4, a criação do patriarcado. Essa série faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Escolas Ocorrentes, que é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Eles viram nossa face macilenta, nossa barriga empaluda, mas nada disseram nada porque era caluda. Eles viram nossa casa de barro e palha, como na intenção de abrigo, mas não se fizeram entrar, pois que havia perigo. Eles viram a nossa comida por nossas mãos, do chão arrancada de nossas mãos, por outras arrancada, e não comeram nada. Não puseram nossas vestimentas, poeiradas mal cheirosas, e acharam feias nossas mulheres, magras mais corajosas. E acharam feias nossas mulheres, magras mais corajosas. Eles viram nossa face macilenta, nossa barriga empaluda, mas nada disseram nada porque era caluda. Eles viram nossas casas de barro e palha, como na intenção de abrigo, mas não se fizeram entrar, pois que havia perigo. Eles viram a nossa comida por nossas mãos, do chão arrancada de nossas mãos, por outras arrancada, e não comeram nada. Não puseram nossas vestimentas, poeiradas mal cheirosas, e acharam feias nossas mulheres, magras mais corajosas. E acharam feias nossas mulheres, magras mais corajosas. Çatalhöyük, uma cidade construída em forma de colmeia, pequenas residências no mesmo formato, umas ao lado das outras, com imobiliário comum a indicar que não havia distinção entre elas. Na cidade não havia ruas, nem praças, nem palácios, e as pessoas entravam pelo telhado, descendo por uma escada. Na cidade colmeia, formada há 8.000 anos, a quantidade de homens e mulheres enterrados com honras era equivalente, assim como o status entre os sexos, conforme demonstram achados arqueológicos. Localizada na região da Anatólia, na atual Turquia, Çatalhöyük abrigava aproximadamente 8.000 habitantes e foi uma das mais antigas cidades construídas pela humanidade. Uma cidade em que mulheres e homens tinham o mesmo papel social, sem dominação de um sexo sobre o outro. Achados arqueológicos revelam uma riqueza considerável, com tapetes de junco, tecidos, recipientes de madeira, objetos feitos de obsidiana. Nas paredes das casas em forma de colmeia, uma grande quantidade de santuários, pinturas, estátuas e ornamentos. Também desenhos e pinturas de touros e carneiros. Nas imagens humanas, muitas mulheres em ação, cenas de parto, muitos seios emoldurando as imagens, pinturas com mulheres
participando de rituais e caçadas, além de pinturas, símbolos de vida e morte, leopardos, representando a caça, e abutres, representando a morte. Muitas esculturas e imagens de deusas. Rodeando as deusas, grãos de alimentos, verduras e flores, representando a abundância. E nenhuma imagem de deuses homens. Também pinturas e desenhos de homens e mulheres se abraçando em cenas de carícia. Interessante perceber que do outro lado do mundo, na Serra da Capivara, no Piauí, o mais antigo registro de assentamento humano na América do Sul, também há imagem de homem e mulher se beijando, sem relação de subordinação ou opressão. Daí a pergunta: se nos primórdios havia uma relação de igualdade e equilíbrio entre homens e mulheres, como foi possível chegar à situação atual? A dominância masculina tem uma historicidade. Para compreendê-la melhor, é necessário abandonar as explicações de causa única. O patriarcado não é eterno, imutável, ahistórico. Quando, nos episódios anteriores, vocês se lembram, buscamos ressaltar processos de protagonismo feminino, tendo o cuidado de apresentar nomes de mulheres muitas vezes esquecidas, inviabilizadas e silenciadas, o nosso objetivo foi o de puxar esse fio da memória, como em uma anamnese social, a ir recompondo o papel social das mulheres nos processos históricos. Não para que apenas as mulheres conheçam e reverenciem os nomes apresentados, mas para que essa descoberta e diálogo se estabeleça também entre os homens. Houve diversas maneiras de transição para o patriarcado e de sua manutenção em diversos formatos até os dias atuais. Cabe compreender o papel social da mulher ao longo da história e o que isso tem a dizer sobre as atuais relações. Sexo é uma determinação biológica, mas gênero é uma construção social. E nem sempre sexo e gênero se combinam ou são compatíveis em um mesmo corpo. A história pode nos explicar como a dominação dos homens sobre as mulheres foi se estabelecendo. Sob a evolução dos primatas, como resultado prolongado e frágil processo de crescimento da criança humana, a primeira relação entre pares era entre mãe e filho. Diferente de outros animais, crianças humanas não nascem prontas para locomoção ou busca de alimentos. Sequer podiam se agarrar às mães como os macaquinhos, pois os dedos das mãos e dos pés não são flexíveis, não têm garras. Frágeis e imaturas, com a cabeça menor para facilitar a passagem pelo canal vaginal, crianças requerem cuidado por muito tempo. Imaginem uma condição dessas no tempo das cavernas ou sob o Neolítico. Eu conheço uma trilha pras montanhas que vai até o mar. Entre ondas encantadas seguimos. Daí a adoração da deusa mãe e a inexistência de deuses masculinos no período. Naquela época, na chamada Idade da Pedra, ou Paleolítico e Neolítico, a expectativa de vida
pouco ultrapassava os 30 anos. Da condição materna dependia a sobrevivência dos grupos humanos. Ser mãe foi a primeira divisão social do trabalho. Não foram diferenças de força ou resistência que impuseram essa divisão de valores, em que homens saíam para longas caçadas e contra grandes animais, e às mulheres e crianças cabia a coleta de alimentos e a caça de pequenas presas, mais próximas à habitação, mas as diferenças reprodutivas e de capacidade de alimentação. As faculdades humanas, a formação do pensamento, do caráter e da identidade dos indivíduos se deu nessa relação entre mães e filhos, promovendo uma interação humanizadora. Simone de Beauvoir especulou que essa divisão inicial do trabalho está na origem da desigualdade entre os sexos. Por essa divisão, à mulher coube o trabalho repetitivo e sem fim, no que atualmente se define como economia do cuidado, ou seja, a casa, a prole, os idosos e os mais frágeis no núcleo familiar, mais relacionada à imanência, à interioridade. Enquanto aos homens eram estimulados os exercícios da bravura, das longas caçadas, do ir além. Elise Bundin, antropóloga, oferece uma interpretação diferente. A partir de diversos estudos antropológicos, ela percebeu que havia um compartilhamento igualitário de trabalho, em que cada sexo desenvolvia suas habilidades conforme a necessidade de sobrevivência do grupo. A coleta de raízes, frutos, castanhas e demais alimentos, mais atribuída às mulheres, exigiu conhecimentos profundos de ecologia, propriedades alimentícias e medicinais das plantas. As mulheres sob o Neolítico eram as guardiãs do fogo, inventoras de recipientes de argila, palha e tecido. Cabia às mulheres a guarda dos alimentos para os tempos de escassez, os segredos da química com plantas, transformando-as em tinturas, fios e medicamentos. Eram conhecimentos fundamentais à continuidade do grupo, que, ainda frágil, poderia desaparecer. Daí o culto à potência das deusas. Assim, as sacerdotisas das deusas criavam histórias, rituais e ritos, música, dança e poesia. Se os homens viajavam para longe das cavernas, quem contava as histórias através das pinturas rupestres eram elas. Assim como a garantia de alimento, já que 80% da subsistência dos primeiros grupos humanos era suprida pela coleta e apenas 20% pela caça. Por essas características, eram as mulheres quem determinavam os movimentos dos grupos e o local de morada. Ferramentas também eram confeccionadas em comum, por mulheres e por homens. Quando então ocorre a mudança e os homens se fazem prevalecer sobre as mulheres? Na Gênesis,
a mulher nasce do corpo do homem, e a expulsão do paraíso significa o fim da vida coletora-caçadora. A partir de então, o trabalho é árduo, assentado na agricultura e na criação de animais. O fim da vida selvagem, conforme aponta a psicanalista mexicana Clarissa Pinkola Estés, em Mulheres que Correm com os Lobos, marca esse momento, que é também um momento de afastamento em relação à Mãe Natureza. Daí o resgate da mulher loba, a mulher em busca de sua raiz selvagem, indomesticada. Vamos abrir aspas para uma afirmação do antropólogo Claude Mailassot. Nada na natureza explica a divisão sexual do trabalho, nem instituições como casamento, conjugalidade ou descendência, linhagem paterna. Tudo é imposto à mulher através de coerção. Todos são, portanto, fatos da civilização que devem ser explicados e não usados como explicação. Fecha aspas. O patriarcado foi e segue sendo um golpe contra a natureza e se estabelece na origem da cultura, na virada entre o mundo selvagem natural para o mundo agrícola civilizado. Assim como na Bíblia com Adão e Eva, na Grécia de Homero, a passagem do mundo da terra inculta, não domesticada, associada ao feminino, é também suplantada pelo mundo dos homens, na passagem que as sereias, com seu canto, tentam impedir Odisseu de seguir navegando para a civilização. E a terra e a mulher foram submetidas à exploração sem limites. A raiz do patriarcado está na propriedade, sobre a terra, sobre as mulheres, sobre a prole e os outros homens. A propriedade sobre o que está no solo, sobre o que está abaixo dele, sobre o ar e as águas, sobre os bosques, os animais, as máquinas, sobre as gentes. A propriedade sobre o futuro. Patrimônio, do latim patri, pai, a herança do pai. Propriedade como forma de acumulação e transmissão, como meio de exploração e controle. Aquilo que é fecundo, que dá vida e produz, passou a ser ambicionado e expropriado de seu sentido mais vital. Foi o que os homens fizeram com as mulheres na gênese das civilizações. Foi o que fizeram com a natureza. Gaia mãe que nutre a terra, Gaia mãe que cura e regenera, Gaia mãe que nutre a terra, Gaia mãe que cura e regenera. Retomar o equilíbrio e a equidade nas relações entre mulheres e homens é a chave para uma vida emancipada e verdadeiramente livre, para homens e para mulheres. Não só para estes, mas para uma retomada da condição humano-natureza, em que a terra é mãe, mulher, Pachamama, Gaia, Nossa Senhora, acolhedora e dadivosa. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, roga por tudo que tudo é teu. Por cada coisa, por cada ser, pelos que cantam, pelos que choram, pelos que te esquecem, pelos que te imploram. Santa Maria, Nossa Senhora, Maria dos tamarineiros, dos riachos, manguezais, dos dendezeiros bonitos, Maria dos canaviais, Maria das fontes limpas, Maria das cachoeiras, Maria das águas claras que brincam por sobre os seixos,
Maria do Subaé, de águas tristes, pesadas, Maria dos barcos, canoas, de velas cheias de vento, Maria dos pescadores, Maria das canas doces, dos alambiques do mel, Maria das flores e folhas, das sementes, dos espinhos, Maria de cada casa e de todos os caminhos, Maria de nossa infância, Maria de toda a gente, Maria de todo amor, Maria de cada igreja, de azulejos, alfaias, redomas e lindos altares, Maria das procissões, das festas, das romarias, dos cânticos da alegria, Maria de cada noite, Maria de todo dia, das praças, coretos, cinemas, Maria dos meus amores, dos meus sobrados tristonhos, dos meus mais doces sonhos, Maria dos seresteiros, dos cantadores, poetas, Maria dos sinos plangentes, Maria das torres acesas, das palmeiras solitárias, das pontes, moringas e rios, Maria de todo sonho, de música e harmonia, dos pratos e dos pandeiros, das festas de fevereiro, Maria das chegadas e também das despedidas, Maria de todas as vidas, Maria de todas as horas, Maria Nossa Senhora, Mãe do Menino Jesus, Rainha de toda luz, cuida de tudo, que tudo é teu. Ainda há tempo para retomar essa relação, mas o tempo está se esgotando e o colapso climático bate à nossa porta. Por isso, a revolução feminista se reveste ainda de maior relevância, porque não é uma revolução sexista das mulheres contra os homens, mas porque é uma revolução da igualdade, da emancipação humana, do reencontro dos humanos com os seus sentidos mais profundos. O mundo das ganâncias desmedidas tem que acabar antes que se volte contra todos, todas e todes. A série que preparamos sobre as mulheres do Brasil em 5 episódios, que ora se encerra com este, sobre a criação do patriarcado, representa uma ínfima parte das muitas histórias escondidas sobre as mulheres desse nosso vasto país. Graças à luta feminina, essas histórias foram sendo desescondidas e começam a ser contadas. Desesconder histórias é o primeiro passo para o desmonte da estrutura de dominação que oprime a maioria. Oprime aos homens, inclusive. Exploração, acumulação e dominação foram lógicas impostas a partir da predominância do patriarcado que impõe seus interesses e ideologia às instituições, como a família, as leis, as religiões, os sistemas de ensino. O trabalho das mulheres voltado para o cuidado sequer é reconhecido como trabalho até os dias atuais. Mas alguém tem dúvida de que este trabalho é fundamental, um subsídio de vida e as atividades econômicas ditas produtivas?
o poder feminino de dar vida e sustentar a vida segue idolatrado por homens e mulheres, mesmo quando essas estão subordinadas aos homens. No entanto, até há alguns anos, mulheres em busca de emprego necessitavam apresentar exame de urina para comprovar que não estavam grávidas. Ainda perduram dominações, sujeições, desigualdades e opressões. Ela leva no olhar tudo aquilo que ela vê. Ela aprende, ela chora, ela dança com você. Pra ela não tem tempo ruim, pra ela não tem porquê. No Brasil colônia, a lei permitia que maridos assassinassem suas esposas pela simples suspeita de adultério. Em 2021, ao menos um caso de feminicídio é registrado a cada 7 horas no Brasil. 1.319 mulheres foram assassinadas simplesmente pela condição de ser mulher. Houve 56 mil casos de estupro, incluindo meninas vulneráveis. Na política, o Brasil é um dos países mais desiguais na relação entre homens e mulheres eleitas. Também é assim na renda do trabalho. Nas duas faces de Eva, a bela e a fera, o certo sorriso de quem nada quer. Sexo frágil. Mas o sexo frágil, conforme a música de Rita Lee, jamais fugiu à luta. Segue consciente, feminista, promovendo mudanças sociais e políticas, não somente para as mulheres, mas para todos os integrantes da sociedade. Do acesso à educação formal, pública e de qualidade, conforme propugnavam as primeiras feministas, ao direito ao voto, conforme a luta das sufragistas. As liberdades civis, o acesso a posses independente da tutela do homem, direitos trabalhistas, a autonomia legal, o divórcio e o mais elementar de todos os direitos, o direito ao próprio corpo e a capacidade de decidir sobre a maternidade ou não. Foram e são muitas as lutas. Nós somos mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Lembro de Dandara, mulher foda que eu sei, de Elza Soares, mulher fora da lei. Lembro Marielle, valente guerreira, de Chica da Silva, toda mulher brasileira, crescendo oprimida. A ideologia patriarcal se impõe, naturalizando a opressão, como se essas forças de dominação e desprezo fossem eternas e imutáveis. Compreender e desnaturalizar o patriarcado é fundamental para uma existência igualitária entre os humanos. Não se trata de uma simples peleja entre homem e mulher, mas de um desafio fundamental para a superação das opressões e a edificação de uma vida emancipada para todos, para todas, para todes. Se libertar do patriarcado é libertar a humanidade. E muitas outras histórias de mulheres poderiam ser contadas aqui. Essas mesmas, ainda há muito a contar sobre elas. Outras que ainda serão contadas em episódios a entrelaçarem histórias de homens e de mulheres. Tantas histórias sem fim, escondidas lá no fundo
do nosso baú de memórias. Vem no coro, vem. Eu não sei o que tenho que ser, a sua felicidade. Yo camino de la par aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía. Reloj de campana, tócame las horas. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas. Porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recuperando. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. No próximo episódio, vamos falar sobre choro, gênero fundamental a quem quiser compreender a alma brasileira e a nossa musicada história. A realização é da multitude de projetos sociais e culturais. Estes textos são de Célio Turino, utilizando como referência os livros A Criação do Patriarcado, História da Opressão das Mulheres pelos Homens, de Gerda Lerner, e Mulheres que Correm com Lobos, de Clarissa Pincola-Estés. A locução é minha, André Mastro. Eu também canto neste episódio e sou acompanhado pelo violonista Deni Domênico, que também faz os arranjos, e pelo percussionista Lucas Brogiolo. A captação de áudio e filmagem é de Alexandre Occhidi. Agradecemos sempre a Neca Setúbal, Célio Turino, Silvana Bragato e a Companhia Minas. Este projeto é realizado com recursos do PROAC Direto, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Até a próxima!